Já experimentou aquela angústia opressora ao notar que uma pessoa importante começa a se distanciar de você? Aquela aflição que domina seu ser, levando-o a considerar súplicas, enviar mensagens sem fim ou transformar radicalmente sua essência apenas para recuperar a consideração dessa pessoa. Interrompa isso imediatamente. O conhecimento que está prestes a adquirir transformará não somente suas conexões afetivas, mas sua maneira de existir neste planeta. Os pensadores estoicos da antiguidade, há mais de 2 milênios, já tinham decifrado o mistério que poucos dominam atualmente. A autêntica força de sedução não reside em táticas de manipulação ou em rogar por consideração, mas em algo muito mais profundo e potente que habita em seu interior. Nos momentos seguintes, revelarei como os fundamentos eternos da filosofia estoica podem provocar em alguém um interesse renovado por você de maneira genuína, verdadeira e sem nenhuma degradação. Prepare-se para uma travessia de metamorfose que revolucionará eternamente seu modo de lidar com afastamento e indiferença. Há uma potência dentro de você que poucos reconhecem, mas que todos percebem quando se manifesta. No instante em que alguém inicia seu distanciamento, nossa reação imediata é buscar soluções externas, modificar nossa estética, disparar mensagens repletas de ansiedade ou remodelar completamente nossa índole. Este é precisamente o caminho que distancia ainda mais a pessoa que você almeja recuperar. Os pensadores estoicos da antiguidade descobriram que a verdadeira sedução não se origina externamente, mas internamente. Eles compreenderam que nosso valor independe do julgamento alheio, mas da solidez de nosso caráter. Quando você procura desesperadamente pela validação de alguém, está transferindo seu poder para essa pessoa. Está comunicando silenciosamente: você define meu valor. E nada é menos sedutor do que alguém que não reconhece seu próprio mérito. Reflita sobre os momentos em que você esteve mais seguro de si. Talvez tenha sido depois de uma realização individual, quando dominou algo novo, ou simplesmente quando estava em harmonia consigo mesmo. Nesses instantes, como as pessoas naturalmente gravitam em sua direção, não porque você suplica por reconhecimento, mas porque sua força interior emanava algo hipnotizante. É como uma luminosidade que resplandece de dentro para fora, sem esforço artificial. Quando você nutre essa potência interior, as pessoas detectam. Elas não necessitam compreender o motivo de se sentirem atraídas. Elas simplesmente são. O primeiro movimento para reacender o interesse de alguém é cessar a busca por aprovação externa e iniciar o fortalecimento de sua própria essência. Isso implica zelar por seu desenvolvimento individual, descobrir significado nas pequenas coisas e trabalhar em suas qualidades: honestidade, bravura, retidão e equilíbrio. Quando você se transforma em uma pessoa que se admira, outros naturalmente desejarão estar próximos. O pensador Epicteto afirmava que não devemos tentar controlar aquilo que está além de nosso domínio, mas fortalecer o que está sob nossa gestão. Você não pode obrigar alguém a gostar de você, mas pode trabalhar para se tornar a versão mais elevada de si mesmo. Isso não implica fingir ser outro indivíduo. Pelo contrário, significa descartar as máscaras e descobrir sua natureza genuína. É como limpar um espelho embaçado. A beleza sempre esteve presente, apenas necessita ser revelada. Quando você para de perseguir e começa a cultivar, as dinâmicas se transformam. As pessoas detectam essa transformação mesmo sem comunicação verbal. É como uma dança silenciosa. Quanto menos você pressiona, mais a outra pessoa se sente livre para se aproximar. Esse poder interior não emerge instantaneamente. É um músculo que necessita ser exercitado constantemente.
Cada vez que você opta pelo autodomínio em vez do desespero, a dignidade em vez da súplica, está fortalecendo essa força interna. E com o passar do tempo, essa força se torna tão natural quanto respirar. Você deixa de necessitar da aprovação alheia porque já possui a sua própria. E, paradoxalmente, é nesse instante que as pessoas voltam a se interessar por você, não pelo que você faz, mas por quem você é. Segundo princípio, controle emocional. As emoções avassaladoras são como um tufão dentro de nós. Quando percebemos que alguém está se distanciando, o temor e a angústia podem dominar nossa consciência e nos conduzir a agir de maneiras que apenas agravam a situação. Disparamos mensagem após mensagem, ficamos monitorando se a pessoa está conectada. Interpretamos cada palavra ou ausência como um sinal catastrófico. Nos transformamos em uma versão de nós mesmos que nem nós mesmos desejaríamos ter por perto. Os pensadores estoicos compreenderam profundamente essa dimensão emocional e nos ensinaram algo valioso. Não podemos controlar o que sentimos, mas podemos escolher como responderemos a esses sentimentos. É como estar em uma embarcação durante um temporal. Você não pode impedir o temporal, mas pode aprender a navegar nele sem naufragar. Quando você começa a dominar suas emoções, em vez de ser dominado por elas, algo extraordinário acontece. Você passa a responder às situações com lucidez e não por impulso. Isso cria um espaço de respeito ao seu redor. As pessoas notam essa transformação. Elas percebem que você não é mais aquela pessoa que reage à mínima provocação. Você se transforma em um refúgio seguro em meio ao caos emocional que domina tantas conexões. Pense nas pessoas que você admira. Provavelmente são pessoas que mantêm a calma mesmo quando tudo parece desmoronar. Elas não ignoram os problemas, mas os enfrentam com uma serenidade que inspira confiança. É exatamente essa qualidade que você precisa desenvolver para reconquistar o interesse de alguém sem parecer desesperado. O controle emocional não significa reprimir o que você sente ou fingir que está tudo bem quando não está. É sobre reconhecer suas emoções, dar-lhes espaço para existir, mas não permitir que elas assumam o controle de suas ações. É como observar as nuvens no céu. Elas passam, mudam de forma, mas você continua firme no chão. Quando você domina essa arte, começa a responder em vez de reagir. Começa a escolher suas palavras com cuidado. Em vez de deixar que a mágoa ou o medo falem por você, seus silêncios se tornam poderosos, não vazios. Suas mensagens ganham profundidade, não desespero. E, acima de tudo, você começa a perceber que sua paz interior é mais importante que qualquer validação externa. Isso não acontece da noite para o dia. Haverá momentos de fragilidade, de incerteza, momentos em que você quase cede ao impulso de mandar aquela mensagem carregada de emoção. Mas cada vez que você respira fundo e escolhe o caminho do controle emocional, está construindo um novo padrão. Está mostrando para si mesmo e para o mundo que você não é escravo de seus sentimentos. E quando a pessoa percebe essa mudança, ela sente curiosidade. Ela se pergunta: o que mudou? Por que não estou mais recebendo toda aquela atenção desesperada? E é nesse momento de curiosidade que a porta para a reaproximação começa a se abrir novamente, sem que você precise bater nela, implorando para entrar. Terceiro princípio: virtude atraente. O termo virtude pode soar antiquado ou distante do universo dos relacionamentos contemporâneos, mas os estoicos sabiam de algo que muitos de nós esquecemos. As qualidades de caráter são profundamente interessantes e atuam como um imã invisível nas relações humanas. Quando alguém se afasta de nós, tentamos de tudo para reconquistar sua atenção. Mudamos nossa aparência, compramos presentes, enviamos mensagens doces, mas raramente pensamos em cultivar nossas virtudes como estratégia de atração.
As virtudes estoicas, sabedoria, coragem, justiça e moderação, criam uma presença que as pessoas sentem mesmo sem entender por quê. É como entrar em um ambiente e sentir uma energia diferente emanando de alguém. Não é algo que possa ser fingido ou fabricado. É algo que precisa ser cultivado diariamente, como um jardim bem cuidado. A sabedoria se manifesta quando você toma decisões conscientes em vez de reagir por impulso. Quando você escolhe o silêncio em momentos em que as palavras só piorariam a situação. Quando você compreende que o afastamento da outra pessoa pode não ter nada a ver com você, mas com questões que ela mesma está enfrentando. A coragem aparece quando você enfrenta o medo da perda e ainda assim se mantém íntegro. Quando você tem a força para não implorar por atenção, mesmo desejando profundamente o retorno daquela pessoa. Quando você permite que o outro tenha seu espaço, mesmo com o coração apertado pela saudade. A justiça se revela quando você trata a todos com respeito, inclusive aqueles que te magoaram, quando você não fala mal da pessoa que se afastou, nem tenta manipular amigos em comum para obter vantagens, quando você reconhece que todos temos direito a nossas escolhas, mesmo quando elas nos ferem. A moderação brilha quando você mantém o equilíbrio entre dar espaço e demonstrar interesse. Quando você não oscila entre o excesso de mensagens e o desaparecimento completo, quando você não permite que a obsessão por reconquistar alguém tome conta de sua vida inteira. Juntas, essas virtudes criam um campo magnético ao seu redor. As pessoas sentem quando estão perto de alguém que vive com integridade. É uma sensação de segurança, de confiança, de admiração. E nada é mais atraente do que ser admirado, não apenas pelo que você parece ser, mas pelo que você realmente é. Isso não significa que você deva se tornar perfeito. A perfeição não é humana e, portanto, não é atraente. As virtudes se revelam justamente nos momentos de dificuldade, quando você tropeça, mas escolhe se levantar com dignidade. Quando você reconhece seus erros e trabalha para melhorar, quando você demonstra que está em uma jornada de crescimento contínuo. Enquanto você cultiva essas qualidades, algo surpreendente acontece. A pessoa que se afastou começa a notar uma mudança em você. Não uma mudança superficial, mas uma transformação profunda. E essa observação desperta nela uma curiosidade natural. Ela começa a se perguntar se talvez tenha perdido algo importante ao se afastar. E o melhor de tudo, mesmo que essa pessoa específica não volte a se interessar por você, outras pessoas notarão seu brilho interior, porque a virtude não atrai apenas uma pessoa, ela atrai o tipo certo de pessoas para a sua vida. Quarto princípio: desapego magnético. Parece um paradoxo, mas quanto mais você se agarra a alguém, mais essa pessoa tende a escapar por entre os dedos. É como tentar segurar água. Quanto mais você aperta, mais rápido ela se vai. Os estoicos compreenderam esse princípio muito antes dos modernos estudos de psicologia. Eles sabiam que o apego excessivo é uma prisão não apenas para quem é alvo dele, mas também para quem o sente. Quando você se apega desesperadamente a alguém que está se afastando, cria uma energia sufocante ao seu redor. Cada mensagem enviada carregada de expectativa, cada olhar cheio de necessidade, cada gesto buscando aprovação, vai construindo muros invisíveis entre vocês. A pessoa começa a sentir o peso de ser responsável pela sua felicidade e naturalmente quer se afastar desse fardo. O desapego magnético é justamente o oposto. É a arte de amar sem sufocar, de desejar sem exigir, de estar presente sem invadir. É como segurar um pássaro na mão. Você precisa dar espaço suficiente para que ele respire, para que ele sinta que pode voar se quiser. Mas ao fazê-lo com gentileza e respeito, muitas vezes o pássaro escolhe ficar. Praticar o desapego não significa não se importar.
É um equívoco comum pensar que desapego é frieza ou indiferença. Na verdade, é uma forma mais elevada de amor, aquela que respeita profundamente a liberdade do outro. É entender que cada pessoa segue seu próprio caminho e que forçar conexões apenas cria resistência. Quando você começa a soltar as rédeas, algo mágico acontece. O espaço que surge entre vocês não se torna um abismo, mas um campo de possibilidades. Sem a pressão constante, a outra pessoa pode respirar, refletir e muitas vezes sentir falta de sua presença. É como uma dança, onde os dois parceiros precisam de espaço para executar seus movimentos com graça. O desapego magnético se desenvolve a partir de uma compreensão profunda de que você está completo por si só. Sua felicidade não depende da presença ou aprovação de ninguém. Você deseja a companhia daquela pessoa especial, mas não precisa dela para se sentir valioso ou amado. Essa postura cria uma aura de autoconfiança que é naturalmente atrativa. As pessoas são atraídas por aqueles que não precisam desesperadamente delas. Para cultivar esse desapego, é preciso praticar diariamente a arte de soltar. Comece pelos pequenos hábitos. Não verifique constantemente se a pessoa está online. Não interprete cada palavra ou gesto como um sinal. Não planeje sua vida em torno da expectativa de reconquistá-la. Dê a si mesmo e a outra pessoa o presente do espaço. Use esse tempo para redescobrir suas próprias paixões, para fortalecer suas amizades, para mergulhar em projetos que te dão sentido. O verdadeiro magnetismo nasce quando você se torna uma pessoa plena, que transborda vida, e não um vazio que busca ser preenchido por outra pessoa. Lembre-se, as pessoas são naturalmente atraídas para quem está bem consigo mesmo, para quem tem uma vida rica e significativa, independente de relacionamentos. O desapego magnético não é uma técnica de manipulação para fazer alguém voltar. É um estado de ser que surge quando você compreende que amar verdadeiramente inclui a liberdade de partir. E, paradoxalmente, é essa liberdade que muitas vezes faz com que as pessoas escolham ficar ou retornar por vontade própria. Quinto princípio: foco em si. Quando alguém se afasta, nossa mente pode se transformar em um cinema que projeta continuamente filmes sobre essa pessoa. Imaginamos o que ela está fazendo, com quem está falando, se está pensando em nós. Cada minuto gasto nessa obsessão é um minuto roubado de nossa própria vida. Os estoicos nos mostram um caminho diferente. Voltar o foco para dentro, para o único território sobre o qual temos verdadeiro controle. Esse redirecionamento de atenção não é egoísmo, é autopreservação e a base para qualquer relacionamento saudável. Quando você muda o foco da outra pessoa para si mesmo, começa uma revolução silenciosa. Em vez de perguntar, o que posso fazer para que essa pessoa volte a se interessar por mim, você passa a questionar, como posso me tornar alguém que eu mesmo admiraria? Essa mudança de perspectiva é transformadora. É como ajustar o foco de uma câmera. De repente, tudo fica mais nítido. O foco em si não significa ignorar a dor da separação ou fingir que você não se importa. Significa reconhecer esses sentimentos, honrá-los, mas não permitir que eles determinem suas ações. É como sentir a chuva caindo sobre você, mas continuar caminhando com propósito, em vez de ficar paralisado na tempestade. Comece com pequenos passos. Dedique tempo todos os dias para atividades que nutrem sua mente, corpo e espírito. Talvez seja a leitura de um livro que você sempre quis ler, uma caminhada ao ar livre, aprender algo novo ou simplesmente meditar por alguns minutos. Cada momento investido em seu crescimento pessoal é um tijolo na construção de uma nova versão de você mesmo. Observe seus pensamentos e fale consigo mesmo com gentileza. Quando perceber que sua mente está voltando para a obsessão pela pessoa que se afastou,
Não se puna. Simplesmente reconheça o padrão e redirecione sua atenção para o momento presente, para o que está sob seu controle. Com o tempo, esse novo hábito se torna mais natural. Cuide de sua saúde física como parte desse processo. O corpo e a mente estão profundamente conectados, e quando você se exercita, se alimenta bem e descansa, sua energia aumenta. Você se sente mais forte, mais capaz, mais centrado. Essa vitalidade se reflete em tudo o que você faz e em como as pessoas te percebem. Redescubra suas paixões e propósitos. Muitas vezes, quando estamos imersos em um relacionamento, deixamos de lado partes importantes de nós mesmos. Agora é o momento de recuperá-las. Quais eram seus sonhos antes de conhecer essa pessoa? Quais talentos você negligenciou? Que amizades você deixou esfriar? Reconectar-se com esses aspectos de sua vida traz uma sensação de completude que nenhum relacionamento por si só pode oferecer. O foco em si também significa estabelecer limites saudáveis. Aprenda a dizer não para situações que drenam sua energia e sim para aquelas que te fazem crescer. Essa clareza de propósito e respeito por si mesmo é percebida pelos outros. E quando a pessoa que se afastou nota essa mudança em você, essa nova aura de autodeterminação e paz interior, algo se agita dentro dela. Uma curiosidade naturalmente surge. O que mudou nessa pessoa? Por que ela parece tão bem, tão inteira, mesmo depois de eu ter me afastado? É nesse momento que você se torna novamente interessante aos olhos dela. Não porque você perseguiu ou implorou, mas porque você floresceu em sua própria jornada. Sexto princípio: aceitação transformadora. A aceitação é talvez o ensinamento mais difícil e poderoso do estoicismo quando falamos de reconquistar alguém. Não é sobre desistir ou se conformar, mas sobre abraçar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. É apenas a partir desse ponto de verdade que qualquer mudança real pode começar. Quando alguém se afasta, nosso primeiro impulso é resistir. Negamos o que está acontecendo. Criamos histórias em nossa mente. Nos apegamos a falsas esperanças. Essa resistência cria um sofrimento adicional e nos mantém presos em um ciclo de dor. A aceitação transformadora começa com um simples reconhecimento. Neste momento, esta pessoa escolheu se afastar de mim e isso está fora do meu controle. Parece simples, mas esse reconhecimento pode ser profundamente libertador. É como parar de nadar contra a correnteza e aprender a fluir com ela. De repente, você sente que pode respirar novamente. A aceitação não é passiva. Pelo contrário, é uma das posturas mais ativas que podemos assumir diante da vida. É o momento em que paramos de gastar energia lutando contra o inevitável e começamos a canalizá-la para o que realmente podemos transformar. É como um jardim que aceita a chegada do inverno. Ele não desperdiça energia tentando fazer as flores florescerem fora de estação, mas prepara o solo para o próximo ciclo de vida. Quando você aceita que a outra pessoa tem o direito de fazer suas próprias escolhas, inclusive de se afastar, você a libera do peso de suas expectativas. E, paradoxalmente, essa liberdade muitas vezes cria espaço para um novo tipo de conexão. É como abrir as janelas de uma sala fechada. De repente, o ar pode circular livremente. A aceitação transformadora também envolve olhar honestamente para o relacionamento como ele era, não como você imaginava que fosse. Havia padrões que não serviam a nenhum dos dois. Havia necessidades não atendidas, expectativas irrealistas. Esse olhar sincero, sem julgamentos, pode revelar lições preciosas que servirão para seu crescimento, independentemente do futuro desse relacionamento específico. Praticar a aceitação significa também acolher suas emoções, por mais dolorosas que sejam. A tristeza,
a raiva, a confusão, todas têm o seu lugar nesse processo. Senti-las plenamente, sem se identificar completamente com elas, é parte da cura. É como observar nuvens passando no céu. Elas vêm, transformam-se e embora, mas o céu permanece. À medida que você pratica a aceitação, algo notável começa a acontecer. A energia que antes era consumida pela resistência, agora está disponível para seu crescimento. Você começa a se sentir mais leve, mais presente, mais aberto às possibilidades que a vida oferece. Essa mudança interior é percebida por todos ao seu redor, inclusive pela pessoa que se afastou. Ela esperava encontrar alguém amargurado, desesperado ou ressentido. Em vez disso, encontra alguém que aceitou o fluxo da vida e está florescendo nele. Essa surpresa muitas vezes desperta um novo interesse. A pessoa se pergunta como você conseguiu essa transformação, o que mudou em você. E essa curiosidade pode ser o início de uma reconexão, não baseada em dependência ou desespero, mas em duas pessoas que escolhem livremente estar juntas. Lembre-se, a aceitação não significa que você deve aceitar maus tratos ou situações abusivas. É sobre aceitar a realidade como ponto de partida, não como destino final. É o primeiro passo para qualquer mudança autêntica, seja na reconquista de um relacionamento ou na construção de uma nova vida que reflete quem você realmente é. Sétimo princípio: disciplina silenciosa. Neste mundo barulhento de redes sociais e mensagens instantâneas, onde todos competem por atenção, existe um poder quase esquecido: o poder do silêncio disciplinado. Os estoicos entenderam que nossas ações falam muito mais alto que nossas palavras e que a verdadeira transformação acontece longe dos holofotes, nas escolhas diárias que fazemos quando ninguém está olhando. A disciplina silenciosa não busca reconhecimento imediato, nem validação externa. É o trabalho constante e paciente de construção interior, que com o tempo se torna visível para todos ao seu redor. Quando alguém se afasta, o impulso natural é falar mais, explicar mais, convencer mais. Queremos provar com palavras que merecemos outra chance. Mas os estoicos nos ensinam uma abordagem diferente. Deixe que suas ações demonstrem sua mudança. O silêncio, quando usado com sabedoria, cria um espaço onde suas novas atitudes podem ressoar com mais força. A disciplina silenciosa começa com pequenas promessas que você faz a si mesmo e cumpre religiosamente. Talvez seja acordar mais cedo para meditar, limitar o tempo nas redes sociais, praticar exercícios diariamente ou dedicar 1 hora por dia a uma habilidade que você sempre quis desenvolver. Cada uma dessas promessas cumpridas fortalece sua integridade pessoal, a capacidade de fazer o que você diz que vai fazer, mesmo quando ninguém está vendo. Essa integridade cria uma força interior que as pessoas sentem quando estão perto de você, mesmo sem entender exatamente o que mudou. Outra face da disciplina silenciosa é a capacidade de responder em vez de reagir. Quando você recebe uma mensagem da pessoa que se afastou, em vez de responder imediatamente movido pela emoção do momento, você pausa, respira, considera qual resposta estaria alinhada com seus valores mais elevados, não com seus medos ou carências. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio. Não um silêncio rancoroso ou manipulador, mas um silêncio que demonstra respeito por si mesmo e pelo outro. A disciplina silenciosa também se manifesta na forma como você fala sobre a pessoa que se afastou. Em vez de criticá-la para amigos em comum ou nas redes sociais, você escolhe palavras que refletem maturidade emocional e respeito. Essa postura não apenas mantém uma porta aberta para a reconciliação, mas também demonstra seu caráter para todos ao seu redor.
Com o tempo, essa disciplina constante começa a transformar não apenas sua vida externa, mas sua experiência interna. Você se torna mais centrado, mais presente, menos reativo às situações externas. Sua felicidade torna-se cada vez menos dependente da presença ou aprovação de qualquer pessoa específica. E, paradoxalmente, é essa independência emocional que muitas vezes desperta um novo tipo de interesse nos outros. A pessoa que se afastou começa a notar uma mudança em você, não porque você anunciou ou buscou reconhecimento, mas porque sua transformação é genuína e objetivamente visível. Ela percebe, talvez primeiro intuitivamente, que algo é diferente. Você não está mais perseguindo, implorando ou tentando controlar. Você está simplesmente vivendo sua melhor vida com propósito e integridade. Essa observação muitas vezes desperta uma curiosidade natural. A pessoa se pergunta o que aconteceu com você, o que causou essa mudança, e essa curiosidade pode ser o início de uma reconexão, desta vez baseada em respeito mútuo e escolha consciente, não em dependência emocional. Lembre-se, a disciplina silenciosa não é uma estratégia de manipulação para fazer alguém voltar. É um caminho de desenvolvimento pessoal que vale a pena, independentemente do resultado de qualquer relacionamento específico. É sobre se tornar uma pessoa que você respeita profundamente. E quando você conquista esse respeito próprio, naturalmente, atrai pessoas que o respeitam também. Oitavo princípio: presença verdadeira. Em um mundo de distrações constantes, onde a maioria das pessoas está fisicamente presente, mas mentalmente ausente, existe um magnetismo poderoso em alguém capaz de oferecer verdadeira presença. Os estoicos cultivavam essa qualidade através da atenção plena, muito antes desse conceito se tornar popular. Eles entendiam que a vida só pode ser vivida no momento presente e que nossa capacidade de estar totalmente aqui e agora é talvez o dom mais precioso que podemos oferecer a nós mesmos e aos outros. Quando alguém se afasta, nossa mente tende a viver no passado, relembrando momentos felizes, ruminando erros, imaginando o que poderíamos ter feito diferente, ou no futuro, fantasiando sobre reconciliações, temendo rejeições, planejando estratégias de reconquista. Nesse processo, perdemos contato com o único momento que realmente existe, o agora. A presença verdadeira começa com uma decisão simples, mas profunda: estar onde você está. Quando você está trabalhando, trabalhe com total concentração. Quando está com amigos, ofereça-lhes sua atenção completa. Quando está sozinho, permita-se sentir plenamente essa solidão sem escapar para distrações. Essa prática constante de retornar ao momento presente cria uma qualidade de atenção que é imediatamente percebida pelos outros. Em um encontro casual com a pessoa que se afastou, essa presença se manifesta na forma como você escuta, não para responder ou impressionar, mas para realmente compreender. Manifesta-se no contato visual consciente, na linguagem corporal relaxada, mas atenta, na capacidade de fazer perguntas que demonstrem interesse genuíno pelo outro, não apenas por como o outro se relaciona com você. A verdadeira presença também significa honrar suas próprias necessidades e limites no momento presente. Se um encontro com a pessoa desperta emoções intensas, você reconhece esses sentimentos sem julgamento. Se precisa de espaço, você o cria com gentileza. Se sente alegria por ver a pessoa novamente, permite-se sentir essa alegria sem criar imediatamente expectativas para o futuro. Essa ancoragem no momento presente cria uma sensação de segurança e confiança. A outra pessoa sente que pode ser ela mesma ao seu lado, sem medo de julgamentos ou agendas ocultas. Praticar a presença também significa deixar de lado o papel de vítima ou de perseguidor.
Quando você está realmente presente, não há espaço para esses jogos emocionais que drenam a energia de tantos relacionamentos. Há apenas dois seres humanos se encontrando no momento com todas as suas complexidades e contradições. Essa simplicidade tem uma beleza própria que naturalmente atrai. Na medida em que você cultiva essa qualidade de presença em todos os aspectos de sua vida, algo notável começa a acontecer. As pessoas se sentem vistas e ouvidas quando estão com você. Sentem-se valorizadas não pelo que podem oferecer ou pelo que você espera delas, mas simplesmente por quem são. E poucas coisas são tão atraentes quanto se sentir verdadeiramente reconhecido. Quando a pessoa que se afastou percebe essa mudança em você, essa capacidade de estar totalmente presente, sem agenda oculta, ela naturalmente se sente atraída por essa energia, não por causa do que você está tentando obter dela, mas por causa da qualidade de conexão que você agora é capaz de oferecer. A verdadeira presença não é apenas uma prática para reconquistar alguém. É um modo de vida que enriquece todas as suas relações e experiências. É a arte de viver plenamente cada momento, independentemente do que o passado trouxe ou do que o futuro reserva. É encontrar a paz, não na obtenção do que você deseja, mas na aceitação profunda do que é, abrindo-se assim para as infinitas possibilidades que cada novo momento traz. Você chegou até aqui, absorveu cada princípio, talvez até se viu nos exemplos e pensou, isso poderia funcionar para mim. Mas a verdade incômoda que poucos têm coragem de enfrentar é que a maioria das pessoas nunca aplicará esses ensinamentos. Continuarão no ciclo vicioso de implorar por atenção, perseguir quem se afasta e sacrificar sua dignidade no altar da aprovação alheia. Por quê? Porque o verdadeiro trabalho não está em técnicas externas, mas em uma transformação interior que exige enfrentar seus medos mais profundos. O medo da solidão, o medo de não ser suficiente, o medo de que talvez, apenas talvez, você precise aprender a ser feliz sem aquela pessoa específica. Enquanto seus amigos continuam na montanha-russa emocional de relacionamentos baseados em necessidade e desespero, você tem diante de si um caminho diferente, não mais fácil, certamente mais doloroso no início, mas infinitamente mais gratificante. A pergunta não é se esses princípios funcionam para fazer alguém voltar a se interessar por você. A pergunta é, você tem coragem de aplicá-los mesmo sem garantia de resultado? Porque no momento em que você realmente abraçar esse caminho, perceberá uma verdade transformadora. O poder que você tanto buscou nunca esteve nas mãos daquela pessoa que se afastou. Esteve o tempo todo adormecido dentro de você, esperando apenas ser despertado.